Então, acho que a gente pode dar início ao nosso evento de hoje, né? Mais uma ação da Regional Maranhão. Aqui, por favor, faça as vezes, doutora Lara. Boa noite, gente. Hoje a gente está em mais um webinar, né, da Sobrafi, da Regional do Maranhão, e hoje com a presença de João Vitor Fortes, né, um fisioterapeuta formado pela Universidade Federal do Piauí, hoje doutorando em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão, mestre em Ciências da Saúde pela UFMA, Universidade Federal do Maranhão, especialização pela residência multiprofissional em atenção cardiovascular, pelo Hospital Universitário, especialista em fisioterapia e terapia intensiva adulto pela Faculdade Inspirar, fisioterapeuta atualmente na UTI coronariana do Hospital das Clínicas de Uberlândia, né, mineiro, e membro da diretoria regional do Maranhão, a Sobrafi Maranhão, e docente dos cursos de pós-graduação. O João Vitor vai falar aí um pouquinho da experiência dele com a residência, o quanto a residência abriu portas, né, para tudo que ele conquistou aí até hoje. Fica à vontade, João Vitor, e estamos aí para aprender muito com você. Obrigado, Lara. Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pela introdução. Alguns aqui me conhecem, sabem que eu sou um pouco prolixo, mas eu vou tentar ao máximo não ser prolixo. Mas antes eu preciso fazer, óbvio, a minha clássica abertura aqui, agradecendo mais uma vez a Sobrafi pela oportunidade da gente fazer esse evento hoje, da gente discutir um tema que eu como ex-residente, como ex-tutor, como ex-preceptor, hoje preceptor de novo, acho fundamental falar da residência, expor a residência, mas quando a gente fala expor de uma maneira boa, expondo mesmo, colocando como vitrine, como de fato ela é, a residência, e falando um pouco dessa experiência que eu tive ao longo desses meus curtos para médios anos. Não vou dizer que também já são tantos anos assim, não. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando aqui sobre um assunto e sobre uma área que eu sou apaixonado, que é pela residência. E é uma satisfação enorme estar também aqui com você aqui, minha amiga Lara. Quem não sabe, a Lara, nós somos conterrâneos, nós somos piauienses aí, imigrantes em outras cidades. Estou na minha segunda imigração aqui em Minas Gerais, uai. Mas fui um imigrante também no Maranhão. E a Lara, nós fomos, além de ser conterrâneo, nós somos colegas de sala, estudamos juntos na graduação, e muito da minha graduação eu devo a Lara, porque estudamos juntos ali, me ajudou demais no período da faculdade, lá na Universidade Federal do Piauí, no campus de Parnaíba, Parnaibinha. Tomara que tenha algum parnaibano piauiense aqui. Então, é uma satisfação enorme estar aqui com você, moderando esse evento, e também vai ser uma oportunidade muito boa de você também, em determinados pontos, falar a sua experiência também, porque quem não sabe, a Lara, ela foi residente também, hoje ela lida diretamente com estagiários, está na docência, e já está ali quase ali no campo da residência, mas o fato dela ter sido uma ex-residente já muda completamente o ângulo de visão dela. Né? Com certeza. Então, é com muita honra que eu participo desse evento, mais uma vez, e aqui vocês podem ir mandando, eu acho que hoje vai ter mais perguntas, porque normalmente quando são aqueles webinars mais teóricos, quando vai de ventilação mecânica, quando vai de algumas outras coisas, o povo fica meio acanhado para fazer pergunta. Hoje, como a gente está falando de um campo que muita gente se interessa, ou que muita gente está passando, ou que muita gente pretende fazer aí no fim do ano, as pessoas podem acabar despertando um interesse maior aí e soltar mais perguntas aqui para a gente no chat. Tá? Então, fiquem à vontade ao final da palestra. Tá? Não vou nem dizer uma palestra, do nosso bate-papo. A Lara vai fazer as perguntas diretamente para mim e a gente vai aqui tirando algumas dúvidas, conversando um pouquinho. Tá bom?
Então, deixa eu colocar aqui para compartilhar e vocês me dão só a confirmação de que está dando certo. Acho que deu uma travadinha aqui na tela. Conseguiu, doutor João? Tô tentando aqui, deu uma travada aqui na hora de compartilhar. Ah, mas já parece que já liberou aqui. Agora vai. Estão vendo? Tá dando para ver? Tá reproduzindo normal? Tá dando para ver. Ah, então ótimo. Então vamos lá. Então, pessoal, hoje eu vou falar aqui para vocês sobre o impacto da residência multiprofissional na carreira profissional, acadêmica e pessoal do fisioterapeuta. Tá? Aqui, como a Lara me apresentou no início, eu sou o professor João Vitor Silva Fortes. Não vou me apresentar novamente, mas vou até porque eu falo de novo um pouquinho da minha trajetória aí durante o nosso bate-papo de hoje. Então, digamos que eu não vou me reapresentar duas vezes. Então, qual que é a minha proposta para hoje, pessoal? Qual que é a minha ideia dessa conversa aqui com vocês? Eu fui residente, né, no programa da Universidade Federal do Maranhão. A minha ideia aqui como eu falei no início, é expor mais a residência para vocês como uma vitrine, como de fato ela é, trazer a importância que a residência ela tem e que ao longo dos anos ela tomou uma proporção muito grande para a gente. Antigamente a gente ouvia falar muito da residência só da parte da área médica e pouquíssimo a gente ouvia falar dos programas das residências multiprofissionais. E na verdade ela é uma realidade recente, ela é uma realidade que tem um pouco mais de 10 anos. Então, e para a nossa área, ainda muitas pessoas, muitos colegas ainda não têm a ideia, não têm a dimensão da importância do que é ser um residente, do que é passar por uma residência, do quanto ela contribui na sua formação profissional. E quando eu falo na formação profissional, eu não estou falando apenas na sua formação enquanto fisioterapeuta assistencial. Eu, particularmente, na graduação, nunca tive um desenvolvimento para a área acadêmica. Eu nunca fui muito afeiçoado da área acadêmica, da área de pesquisa, da área de manejo científico. Nunca tive muito esse interesse. Mas foi dentro da residência que eu acabei desenvolvendo esse interesse. Eu acabei participando de projetos de pesquisa, acabei participando de coletas de pesquisas que estavam em andamentos, tínhamos reuniões constantes sobre discussões de artigos, propostas de atividades para a residência. Então, isso foi me despertando o interesse. Então, eu acabei despertando para esse outro lado, para o lado acadêmico, para o lado científico, não só para o lado assistencial. Eu estou querendo dizer que todos vão despertar isso? Não, nem todos vão. Nem todos têm essa veia mais de fazer pesquisa, até porque a gente sabe do trabalho que dá, mas é um trabalho que, no final das contas, é prazeroso. Muitos colegas dizem, não, eu quero a parte prática mesmo, eu não sou muito da ciência, não é muito meu tipo. Então, eu vou falar um pouco disso também. E no crescimento pessoal que a gente tem, não só tirando mais um pouco esse lado profissional, botando mais para o nosso lado como crescimento humano mesmo, como crescimento do ser,
que você é do seu dia a dia, do seu convívio, porque você, dentro da residência, você ali acaba convivendo com outras profissionais, você acaba interagindo com outros residentes de outras áreas e com diversos tipos de histórias, muitas pessoas que vieram de outros lugares, de outras cidades, ainda mais agora com o programa do Enare, que você pode escolher, você faz a prova num local e pode escolher diversos pontos para onde fazer. Então, isso tem um impacto muito grande no seu crescimento pessoal também. No meu, teve bastante. Eu mudei muito a minha forma de pensar e a minha forma de ver determinadas situações e agir em determinadas situações que muitos eu trabalhava ali no plantão, mas acabava que refletiu na minha vida pessoal também. Então, eu estou aqui para a gente falar um pouco sobre isso. E é vender, não vou ser hipócrita aqui, vou dizer que eu vou vender realmente o peixe da residência, até porque eu trabalho diretamente com residentes, e o quanto eu puder levantar essa bandeira, enquanto eu estiver na área e puder levantar essa bandeira, eu vou levantar a bandeira da residência completamente, sem sombra de dúvidas. É um ponto que tá intrínseco, faz parte da minha carreira, e foi um divisor de águas na minha vida profissional. Então, mas antes da gente falar um pouco disso, vamos contextualizar um pouco aqui sobre a residência multiprofissional. A primeira experiência de uma residência multiprofissional em saúde, ela aconteceu em 1976, tá? Foi um primeiro modelo que fizeram, um modelo placebo de colocar várias áreas e para trabalhar ali em conjunto num período de formação, que era um embrião da ideia da residência multiprofissional. E aí, quando eles começaram a plantar essa ideia para que ela germinasse e virasse o que a gente tem hoje, realmente, da residência multiprofissional, eles, nesse grande contexto da residência, qual era o grande objetivo deles? Era estabelecer um tipo de formação em nível de pós-graduação, que a principal característica disso era dentro desse nível de pós-graduação, realizar por meio do trabalho em saúde, ou seja, que fosse um trabalho que fosse realizado dentro de hospitais, tá? Um trabalho pós-graduação, um trabalho integrado na área hospitalar. Essa foi a primeira ideia que eles tiveram, de dizer, então nós vamos pegar aqueles recém-formados e vamos capacitá-los. Vamos lapidá-los, que é uma frase que eu gosto muito, é um termo que eu gosto muito de usar dentro da residência. Você sai da graduação cru, e aqui, quem disser que sai da graduação sabendo tudo, está mentindo. Ninguém sai da graduação sabendo tudo. Muitas das vezes você não sai sabendo nem a área que você quer seguir, tá? Então, você sai da graduação, você sai com uma superfície de um conhecimento muito superficial. E aí, a ideia era aprofundar mais dentro dessa formação dos profissionais, depois de uma formação teórica, que é a graduação, e transformar numa coisa mais prática, do famoso mão na massa. Pegar o residente, vou colocar o residente não, o pós-graduando, e lapidá-lo ali dentro do serviço mesmo, ou uma palavra que vocês vão ouvir muito aqui, quem é residente, quem foi residente, quem quer ser residente, vão ouvir muito falar a palavra treinamento em serviço. Então, a ideia era bem essa, pegar o profissional e lapidar ali dentro do treinamento em serviço. Então, foi um fator muito impactante e muito importante na formação dos profissionais da área da saúde, porque um outro objetivo dele, da formação das residências, era fazer com que eles fossem mais sincronizados, sintonizados com as defesas, com as defesas do SUS, defendendo os princípios que são basilares do SUS. Então, a grande ideia é que o residente, a formação dele não fosse dentro de um ambiente privado, é que ele entendesse como funciona também nesse processo de lapidação, como funcionam, ou como é a estrutura, a organização interna do SUS. Tanto é que dentro do nosso período de residência, a gente tem um determinado período lá, dentro do nosso cronograma dos 2 anos, que a gente passa dentro das unidades básicas de saúde. São cerca de 1 a 2 meses que passa lá, às vezes varia um pouco,
e que você tem um mês, são 30 dias que você passa dentro da unidade básica de saúde para você ter um entendimento completo do SUS, para você ter um entendimento da atenção, como normalmente a grande maioria das residências elas são mais hospitalares, então você também não ter apenas uma noção daquele nível terciário, para você ir lá para a base da pirâmide também, da pirâmide do SUS, ir lá para a atenção primária. Às vezes, em determinados hospitais, você ainda consegue ter uma passagem ali pelo nível secundário, que é mais um nível ambulatorial, que é no qual aquele paciente já não está internado, que ele faz mais aquele acompanhamento. Você consegue passar, mas nem todos os hospitais universitários têm essa realidade. Tá? Então, dentro do cerne da residência, um dos principais pontos é essa construção profissional na parte prática e que ele entendesse os princípios do SUS e também saia em defesa dele, que ele tem que a gente sabe que o SUS ele tem uma formação, na nossa construção ele tem uma importância gigantesca. Quem passa por um hospital público sabe disso. E dentro da residência é deixar isso mais ainda enraizado na construção desse profissional. Então, a partir da Lei 11.129, de 30 de junho de 2005, foi instituída a residência em área profissional de saúde por meio da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde, a CNRMS. Então, os principais pontos eram a organização e o funcionamento compartilhado entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Tá? São divididos as atribuições aí, as responsabilidades, tanto que os residentes, eu vou me colocar sempre como, eu sempre falo nós, residentes, porque eu fui residente e não adianta, foi um período muito marcante para mim, eu ainda me considero um residente. Sei que já passei disso, mas vou me colocar no bolo aqui também. A gente responde diretamente ao MEC. O MEC é que ele é o responsável pela nossa bolsa, né? Pelo Faz-me Rir, que cai no nosso bolso ali. Interessante, todo dia primeiro. Todo dia primeiro, desde que seja um dia útil. E dentro disso, eles lapidaram mais ainda esse processo da residência e não deixaram apenas como uma formação prática. Eles colocaram ainda como uma modalidade de ensino pós-graduação lato sensu. E às vezes surgem muitas dúvidas quando a pessoa pergunta assim, principalmente quando vai fazer um concurso. A residência, se eu tenho uma pós e uma residência, a minha residência ela vai ser uma pós-graduação lato sensu ou stricto sensu? E muitas das vezes a gente acaba se perguntando, mas o que é uma pós-graduação stricto sensu, o que é uma pós-graduação lato sensu? Aqui eu mostro para vocês. Uma pós-graduação lato sensu, a residência ela está enquadrada dentro desse período aqui da especialização. Então, a especialização prática. Dentro da parte do lato sensu, a gente vai ter o MBA também, que é uma formação já mais para as outras áreas, mas também pega um pouquinho da área da saúde também, que é uma formação mais direcionada para a parte de administração. E a pós-graduação stricto sensu, ela está mais direcionada à parte acadêmica mesmo, ao mestrado e ao doutorado. Então, a residência, quando você vai lá fazer um concurso, que você olha no edital, a residência ela se enquadra dentro de uma especialização lato sensu. Em alguns editais, e isso é um ponto interessante, eu até demonstro isso um pouquinho mais lá na frente, mas eu já posso dar uma pincelada agora, é até interessante que alguns editais, de alguns concursos, eles separam, da área da saúde, eles separam a residência digamos assim, de uma especialização comum, daquela especialização que você faz em 16 meses, 18 meses. Eles colocam como um quadro, uma pontuação à parte, quando você tem a residência. Então, normalmente, uma pós-graduação, por exemplo, num concurso dos hospitais universitários, da EBSER, ela vale 1,2, se eu não me engano, 1,2 ou é 0,9, uma especialização. A residência vale 2 pontos. Para você ver a diferença. E isso a gente comenta um pouco mais à frente, o porquê que ela tem tanto esse peso, porquê que ela se diferencia tanto, porquê que um residente, um ex-residente se diferencia tanto de uma pessoa que fez especialização. E eu vou fazer até eu digo mais, o porquê que o residente,
ele diferencia tanto ainda de um colega que fez um mestrado ou um doutorado. Isso se a gente for botar um comparativo de um residente, um mestre, um ex-residente, um mestre, um residente, um doutor, em determinada área de atuação. Tá? Mais para frente eu falo um pouquinho disso. Então, ainda na criação da residência, foi elaborada na portaria interministerial, número 506 de 2008, que a residência ela tem uma pequenina carga horária aí de 60 horas semanais, tanto para as residências uni e multiprofissionais, totalizando uma carga horária de 5.760 horas. É uma carga horária que eu nunca mais esqueci na minha vida, porque a primeira vez que eu ouvi essa carga horária, 5.760 horas, é uma senhora pancada. Você toma realmente um susto, você para pensar. 5.760 horas, eu não sei nem fazer esse cálculo, quanto que vai dar por mês, quanto que vai dar por semana. Calma, esse cálculo já é dito para você também nos primeiros dias de integração da residência. Você vai literalmente residir no hospital e para casa você vai lá só dormir, você vai residir 60 horas semanais, tá? De segunda a sexta, 12... eu não coloquei a divisão aqui por dia. 60 horas semanais, mais conhecido como 12 horas por dia, de segunda a sexta, tá? Então, de segunda a sexta você vai fazer ali suas 12 horas por dia, que vai fechar suas 60 horas semanais. É puxado? É. A gente reclama, mas é extremamente enriquecedor e prazeroso. Uma coisa que é muito interessante falar, e que eu vim descobrir recentemente, é que os programas de residência, eles têm essa carga horária, obrigatoriamente eles têm que cumprir essa carga horária de 5.760 horas, tá? Ao longo de 2 anos. E as 60 horas semanais. Como elas vão ser distribuídas, são outros 500. Então, por exemplo, no meu programa de residência, quando eu fui meu programa de residência, que foi o mesmo da professora Lara, a gente ficava de 7 da manhã às 19 horas. Então, ao longo desse período que a gente ficava no hospital, a gente tinha intercalado tanto a carga horária de atividades teórico-práticas, tanto atividades práticas quanto atividades teóricas. Então, determinado dia da manhã, na terça-feira, a gente tinha aula a manhã inteira pela aula. Tinha aula durante a manhã inteira. Tem hora que a língua embola um pouquinho, mas já dá para desenrolar. Então, num determinado turno, a gente tinha aula ao longo da manhã. À tarde, a gente não tinha aula. A gente voltava para o setor, onde a gente era lotado, no qual você você já faz a prova, você já escolhe a área que você quer seguir, e lá você cumpria o restante da sua carga horária, tá? Dentro dessas 12 horas, você tem 1 hora de intervalo para almoço. Então, tinha aula a manhã inteira, à tarde você voltava pro treinamento em serviço, você voltava ali para o seu plantão, para atividade prática ali do seu dia a dia. João, é puxado, é cansativo? É puxado, é cansativo, principalmente nos primeiros momentos, quando você entra na residência, que você ainda não está naquela pegada, você não está naquele ritmo de trabalhar. Até você engrenar, você demora um pouco. Por quê, pessoal? Tem um ponto muito importante aqui que eu deixei para mostrar para vocês. Dessas 5.760 horas, das 60 horas semanais, 80% de todas as atividades teórico-práticas, 80% dessa carga horária é de atividade práticas. 80% dessa carga horária são destinadas para esse fim. Os demais, os outros 20% são para as atividades teóricas. As aulas que você vai assistir, as aulas de concentração, as aulas específicas. Professor, o que é essa aula? Tá, vamos dessa parte teórica. O que é essa parte teórica? Que aulas são essas? Então, você assiste, quando você está na residência multiprofissional, você convive com outras categorias profissionais. Então, dentro dessas outras categorias, existem disciplinas que são comuns a todos. Vou dar um exemplo. Eu tinha a disciplina de doação de órgãos, que no período da residência, essa disciplina era ministrada
quais eram os critérios qual era o procedimento que a pessoa tinha que fazer para se declarar doadora de órgãos, para deixar claro para a família, o que ela tinha que fazer, como ela poderia colocar no documento, quais os quadros de óbito que acabavam podendo doar os órgãos, quais que não podiam, etc. e tal. Então, essas são as disciplinas chamadas de disciplinas transversais, são as disciplinas que são comuns para todos. Você tem a disciplina de concentração, tá? Que é de concentração, que é daquela área que você foi lotado. Vou dar um exemplo. A minha residência, ela foi em atenção cardiovascular. Então, tudo da parte de cardio, da parte que fosse relativo à enfermagem, de monitorização cardiológica, de anatomia, de patologias cardiológicas, eram disciplinas ministradas, até da parte mesmo de fisioterapia, reabilitação cardiovascular, elas são as disciplinas de concentração. Ou seja, eu que sou fisioterapeuta, posso assistir uma aula que está sendo mais direcionada para a área de enfermagem, mas é uma disciplina da minha concentração, da parte de cardio. Então, eu assisto, o fisioterapeuta, o enfermeiro assiste, o fono assiste, se tiver, o psicólogo assiste. Então, aqueles profissionais que são daquela área de concentração, eles assistem aquelas aulas. E aí você também tem as aulas específicas, que são as suas disciplinas específicas da sua categoria profissional. Fisioterapia, enfermagem, nutrição e por aí vai. Então, você tem esses... Aí parece assim, nossa, mas 20% fica pouco. Até que não fica, porque... Gente, de novo, são 5.760 horas. É muita hora. É muita hora. Nos primeiros meses da residência, você olha assim, nossa senhora, vai demorar demais para acabar isso aqui. Eu ainda tenho 1 ano e 10 meses pela frente aqui para terminar essa residência. E ainda tenho 22 meses para terminar. Mas passa muito rápido. Passa num piscar de olhos. Quando você menos se assusta, você já está pegando pressão do seu orientador para terminar o seu TCR, seu trabalho de conclusão de residência, e correr com tudo. Então, é muita hora e dá para distribuir nessas atividades teóricas. E o interessante disso tudo é que quando você pega essas atividades teóricas, e o grande diferencial da residência, aí já a primeira puxada de sardinha grande que eu dou, fora as que eu já dei aqui. Quando você pega essa atividade, essa carga horária teórica e você consegue alinhar com a carga horária profissional, com a carga horária prática, você tem um conhecimento muito enriquecido, extremamente enriquecido, porque você está estudando e ao mesmo tempo você vai conseguir aplicar. É diferente de quando você, lá na sua graduação, você tem uma disciplina de tem determinado assunto, de determinada disciplina, e você ainda demora uns 2 períodos para chegar no estágio para ver a aplicabilidade daquilo ali, sendo que depois você passou por outras disciplinas e você já esqueceu, você não lembra, você vai para o estágio, aí o estagiário chega lá, se enrola todo, não consegue fazer, tem medo de tudo, aí vai lá, o professor dá uma pressão, aí o estagiário já não quer fazer mais nada. Quando vai para o estágio extra campus, quando vai para hospital, aí piorou. Aí não pega em nada, dependendo de onde vai. Tem alguns lugares que tem umas normas mais rígidas, o residente não consegue tocar no paciente, fica só observando, é mais um estágio observacional do que especificamente uma prática, e aí isso se perde muito. E na residência não. Você assistiu uma aula, vou pegar aqui, da parte de fisioterapia, da reabilitação cardiovascular, você assistiu ali... Você viu uma disciplina por exemplo, de treinamento muscular inspiratório pós-cirurgia cardíaca, de ventilação não invasiva no paciente com insuficiência cardíaca. Você viu toda aquela teoria e logo em seguida você aplicou. Isso é extremamente enriquecedor, porque vocês vão concordar. Quem aqui disser que entendeu ventilação mecânica logo de cara na graduação, nossa, tá de parabéns. Porque ainda hoje a gente se enrola com algumas coisas no nosso dia a dia. Olha que eu já tenho um tempinho aí de atuação. Vez ou outra a gente... Nossa, mas eu esqueci tal coisa aqui. Imagina você na graduação tá ouvindo falar sobre complacência, elastância, PIP, pressão inspiratória.
É difícil, é muito complicado. Mas quando você assiste uma aula de ventilação mecânica invasiva e você vai para no outro dia, ou no mesmo dia, você assiste a aula de manhã e à tarde você já está lá vendo um paciente, você já está aplicando aqueles conhecimentos, você aprende muito mais. A absorção de conteúdo é muito maior. Isso vale para tudo. Quando você quer absorver um conteúdo, as melhores formas de você realmente entender aquilo é praticando. Praticando como? Com exercícios ou explicando para outras pessoas, ou então botando a mão na massa. Você estudou aquilo ali, está ali no ventilador, vai aplicar, leu alguma coisa de reabilitação cardiovascular, de realização de teste de caminhada de 6 minutos, vai lá, executa com o paciente, faz o teste e aí você consegue realmente absorver esse conteúdo. Deixa eu seguir, porque eu me empolguei aqui e ainda tem coisa aqui pela frente. Então, agora vamos dar um panorama aqui geral dar um panorama geral aqui das residências. Os dados da CNRMS, né, do Conselho Nacional das Residências Multiprofissionais de Saúde, eles indicam que 212 programas de residências multiprofissionais estavam cadastrados, isso no ano de 2011, tá, pessoal? Então, em 2011, tinham 212 programas cadastrados legalmente no MEC, tá? E aí, quando a gente pula para apenas 10 anos, uma década após, a gente já tem, no ano de 2021, um levantamento que foi feito por Silva e colaboradores, já são 416 programas de residência multiprofissional em saúde, ou seja, um crescimento de 188% do quantitativo de residências multiprofissionais em hospitais universitários. Ou seja, isso é uma coisa muito linda, porque você tem em 10 anos um crescimento de 188%. Gente, aqui cresceu em 10 anos quase o dobro do que tinha em 2011. Ou seja, isso é mais gente sendo formada com qualidade, direcionada. Agora, dentro de cada programa. A gente tem por que eu estou dizendo dentro de cada programa? Porque cada programa tem sua maneira de conduzir. Cada programa tem sua maneira, ele tem esse livre-arbítrio de conduzir a forma da construção desse residente. É como eu falei para vocês, tem aquela carga horária total e aquela carga horária semanal. Então, alguns programas de residência você vai ficar de 7 da manhã e 7 da noite. Dentro daquele horário, você vai ter atividades teóricas, atividades práticas, né, que é o treinamento de serviço. Outros programas de residência, você vai ter um turno de atividade prática pela manhã, o residente é liberado e à tarde ele vai ter apenas aula, ou então à noite ele vai ficar parte do dia na residência, no treinamento de serviço, e ele sai, se for pegar no horário de 7 às 7, ele sai por volta das 4, 5 da tarde, porque ele vai ter 2 horas de aula, 3 horas de aula à noite, principalmente hoje, por meio da pandemia, está acontecendo muito isso, as aulas ainda virtuais, né, muitas salas foram ocupadas com outras coisas, acabaram virando uma fonte de resgate, uma estrutura de resgate ali durante a pandemia, então acabaram sendo utilizadas para outros fins e a forma de ministrar aula online acabou tomando um crescimento muito grande e boa parte das aulas das residências acabaram permanecendo online. Então, mas o fato é que, independentemente da forma que são construídos esses programas, se eles são recentes ou eles são mais antigos, o fato é que eles vão passando por um processo de adaptação, de reformulação constante com os profissionais que vão chegando, que vão saindo, que vão contribuindo um pouco ali na formação. Então assim, não tem dizer assim, esse programa é muito ruim, um programa que às vezes pode estar num processo de construção ainda, então coisas são lapidadas. O fato é que você aprende por bem ou por mal durante esses 2 anos, porque você fica imerso, literalmente residindo ali, e não tem muito para onde você correr. Você acaba aprendendo, até porque você está lidando com pacientes graves, com diversos tipos de casos que chegam no dia a dia para você. Então você acaba tendo que estudar o quadro do paciente para você entender o que você vai ter que fazer com ele, para você ver a melhor maneira de evoluir com o quadro clínico daquele paciente. Então você acaba sendo obrigado a estudar. Até porque você normalmente o residente ele já chega numa equipe que já está formada, então ele que vai ter que
ganhar aquela notoriedade ali, de ganhar aquele respeito da equipe. E como é que vai ganhar esse respeito? Estudando, demonstrando conhecimento. E foi um dado que eu fiquei extremamente feliz quando eu vi esse crescimento vertiginoso do número de programas de residência multiprofissionais, e eu espero que nos próximos 10 anos esse dado dobre, triplique com o número do crescimento de residências, até porque a gente tem visto abertura de novos hospitais, tanto a nível estadual, tanto a nível municipal, quanto a nível federal. Então, quando vão abrindo novos hospitais, são ótimos celeiros para estabelecer programas de residência. Só para vocês terem a noção, dentro desses 416 programas que eu mostrei para vocês, a maior concentração e aqui tem uma divisão aqui de maneira regionalizada, das residências, das concentrações da residência pelo nosso Brasil. Tá? Cerca de 34% das residências, desse quantitativo dos 416, 34% se localiza na região sudeste, 26% na região nordeste, 23% na região sul, 9% na região norte e 8% na região centro-oeste. Foi até um dado que eu achei extremamente interessante. O crescimento grande dos programas de residência dentro do Nordeste e também o Norte passando à frente da região Centro-Oeste, que a gente acaba esperando, como tem próximo da capital federal, a gente vai ter mais recursos, mais estruturas, a gente espera que tenha mais hospitais, mais programas de residência. Então, a região norte acaba passando, sobressaindo, e a região sudeste, centro-oeste ficando aí em último lugar nessa distribuição dos programas de residência pelo nosso Brasil. E aí, eu trago outros gráficos aqui para vocês, dentro dessa distribuição dos programas por estado, para vocês verem aqui. O estado com o maior número de programas de residência é o estado de São Paulo, óbvio, já é de se esperar, né? O maior centro do nosso país. E o estado com o menor quantitativo na verdade, o menor quantitativo é o Acre, que tem 0,5, e a região do Amapá, que ainda não chega nem a fazer 0,1%. Mas, recentemente, teve um concurso do Hospital Universitário do Amapá, e eu acredito que muito em breve também vai se consolidar o programa de residência por lá. Não tenho a menor dúvida que será um próximo passo após esse implante total aí do hospital. Aqui eu também trago as formas de financiamento desses programas de residência. Boa parte deles são financiados pelo Ministério da Saúde, 60%. 33,7% são financiados pelo Ministério da Educação. Você falou, professor, mas você não falou que é ligado diretamente ao Ministério da Educação? Sim, o Ministério da Educação, ele financia parte, mas ele que responde diretamente sobre a organização dos programas. Em termos financeiros, a parte da verba mesmo, do din-din, é mais do Ministério da Saúde, que já tem essa verba designada para os programas de residência multiprofissional. Tá? Então, normalmente, a gente um outro dado interessante também é que o número da quantidade de vagas que eles acabam ofertando dessa distribuição, a imensa maioria, 59,4%, disponibilizam cerca de 10 ou mais vagas dentro do seu programa de residência. E apenas 10% deles disponibilizam de 1 a 5 vagas. Ou seja, não é só o quantitativo que cresceu muito, o número de vagas cresceu também junto com a abertura de novos programas de residência. Alguns programas, a boa parte iniciou ali entre 2005 e 2009, e os mais recentes começaram aí em 2015 a 2018, que foi até feito o último levantamento aí desses dados de 2021. Tá? Boa parte, a esmagadora maioria é de programa público, e também existem, gente, residências multiprofissionais em hospitais privados. É uma nova realidade também, os hospitais privados. Eles enxergaram com bons olhos essa formação, essa lapidação do profissional recém-saído do período da graduação por meio de um programa de residência, porque muitos desses hospitais privados acabam absorvendo os ex-residentes. E os hospitais públicos também, alguns hospitais que ainda são gerenciados por empresas terceirizadas,
eles acabam absorvendo boa parte dos residentes. Eu fui preceptor e tutor, e no programa do qual eu fui preceptor e tutor, alguns dos meus residentes eles foram absorvidos pelo hospital. Então, eles... porque é uma lógica que a gente para pensar. O hospital tem o programa da residência. Ele forma o profissional. Qual o sentido dele formar o profissional que já conhece o funcionamento da casa, já conhece o perfil de pacientes, já conhece a equipe, já tem uma relação ali de 2 anos, já sabe todo o gerenciamento ali do hospital? Qual o sentido dele deixar esse profissional escapar? A ideia dele é absorver. Eu formei essa pessoa, então ela fica aqui. Ela fica aqui e contribui na nossa assistência. É totalmente diferente do que você formar esse residente e pegar uma nova pessoa para trabalhar no lugar daquele residente. Você está pegando uma pessoa que ainda vai pegar todo o processo, até entender o funcionamento do hospital, e todos esses pontos que eu falei para você, leva determinado tempo. E oscila um pouco na qualidade do serviço. Acaba oscilando um pouco, não tem como, porque ela vai ter que ter todo esse entendimento ali da rotina, diferente do residente que passou. Ele acaba sendo absorvido pelo hospital, porque ele já vai tocar o serviço dele, ele já sabe como funciona tudo direitinho. A distribuição aqui, que interessa muito, né, que me interessou muito também quando eu olhei nos programas de residência, a maioria boa parte das áreas aqui que são as distribuições. Tá? A gente tem aqui como a campeã saúde da família, na parte de atenção básica e de saúde coletiva. Vocês acabaram pensando que a imensa maioria seria da parte hospitalar, né? A boa parte é na saúde coletiva, é na atenção primária mesmo, na porta de entrada do SUS. Boa parte são as escolas de saúde públicas que acabam tomando esse espaço e sendo a campeã aqui no ranking do maior quantitativo de porcentagem de área de concentração. E aí depois, aí sim, vem a parte hospitalar e suas divisões, né? Urgência e emergência, terapia intensiva, saúde mental, saúde da criança, neonatologia, oncologia, saúde do adulto, enfim. Então, a parte de saúde coletiva, ainda assim, ainda hoje, ainda em 2021, ela é a campeã da distribuição das concentrações das áreas da residência. A distribuição das profissões dos programas de residência, a gente tem como a campeã aí, como uma incidência muito grande desses profissionais dentro do programa de residência, a enfermagem, né, porque eles atuam em todas essas áreas, desde a porta de entrada ali até o nível terciário. A enfermagem se faz presente, então são muitas vagas. A enfermagem na parte de cardio, na parte de saúde da mulher, na parte de saúde do homem, na parte de epidemiologia, vigilância sanitária, vigilância ambiental, enfim, é uma gama, é um leque muito grande que eles têm. Então, realmente os profissionais da enfermagem, eles têm essa distribuição maior dentro desses programas de residência, né? Tanto que a gente vê que o quantitativo de área de vagas para eles são maiores, ao passo que também a concorrência, vamos colocar assim, na hora da prova da residência, na hora do seletivo, é grande também para a área deles, né? Até pelo quantitativo de vagas. E aí o nosso aqui de fisioterapia vem em terceiro lugar, com 67,8% ali bem pertinho como está em época de política, vamos colocar aqui, pela margem de erro, está praticamente empatado ali com nutrição e psicologia. A nossa categoria é a terceira categoria com mais áreas, com mais vagas destinadas aí, com mais profissionais inseridos dentro do programa das residências multiprofissionais. Não, aqui é só uma repetição do outro slide que eu tinha mencionado para vocês. E aí, pessoal, agora eu vou falar algumas coisas que vocês, como residentes, encontram dentro do programa. Eu vou mencionar aqui para vocês, viram que recentemente teve a abertura do ENARI, né? O ENARI, ele é a porta de entrada. A gente tem um Enem para o nível superior, né, para ingressar nas universidades federais, e a gente tem um ENARI, que é o Enem das residências. Então, você faz a seleção, é uma prova
é uma prova única que você faz e você pode destinar as vagas para qualquer lugar do Brasil. Na minha época, que não faz tanto tempo, não vou achar que eu sou tão velho assim, em 2014, quando eu fiz a prova da residência, você tinha que escolher, e tanto a minha quanto da Lara, que é mais recente, você tinha que escolher o local onde você queria fazer a sua prova onde você queria prestar a residência. Então eu queria fazer no Maranhão, eu ia lá, olhava a data da prova do Maranhão, ia fazer lá. Eu queria fazer em Cuiabá, então eu olhava a data do período de abertura das inscrições da prova da seleção da residência em Cuiabá e ia lá fazer. Então, o Enare é a principal porta de entrada para os programas de residência multiprofissional. Então, você faz a inscrição desse programa, você faz a inscrição desse programa e vai fazer a prova, e aí você direciona já na inscrição para onde você quer prestar a prova, certo? E aí, passando para a área que você escolheu, você vai encontrar alguns responsáveis por você como residente lá dentro do programa de residência. E aqui eu já vou começar a falar um pouquinho das minhas experiências. Vou falar um pouquinho mais à frente, deixei a parte da experiência como residente para o final, tá? Mas eu vou falar de algumas das minhas vivências como preceptor e como tutor, que são os responsáveis que vocês vão encontrar por vocês lá dentro do programa. O tutor, ele tem a titulação mínima de mestre, ele tem que ter uma experiência profissional de pelo menos 3 anos, ele vai ser responsável pela orientação acadêmica, tanto dos preceptores quanto do residente, tá? Ele vai ser aquele profissional da sala de aula, tá? Ele vai ser o seu professor ali dentro da residência. O tutor, ele vai ministrar as aulas das disciplinas transversais, como eu falei para vocês, da de concentração e das específicas. Professor, só o tutor que ministra essas disciplinas? Não. Os preceptores também podem ministrar essas disciplinas. Tá? Alguns casos, alguns programas de residência, no qual eu participava, por exemplo, eu ministrava muito as disciplinas, eu enquanto tutor, ministrava disciplinas mais transversais, que era o comum a todos, enquanto os preceptores ministravam as disciplinas específicas, ou seja, daquilo que eles estavam vendo no dia a dia com o residente, então eles viam a demanda do residente, viam a necessidade do residente e eles direcionavam as suas aulas para aquilo ali. Óbvio que não é esse programa de aula, não é um programa inventado de qualquer modo. Você faz uma ementa da disciplina da qual você vai ministrar, você segue uma linha, os módulos dos conteúdos que serão abordados, então tem toda uma sequência. Mas é óbvio que a gente tem uma certa flexibilidade ali de poder manusear essa ementa. Então, como que eu fazia? Eu já tinha uma ementa, normalmente a gente montava essa ementa e mandava para os nossos coordenadores, e aí, ao longo do tempo, quando eu fosse vendo a necessidade dos residentes, sentindo os pontos de fraqueza deles, eu antecipava uma parte da disciplina antecipava uma parte da disciplina para aquele período específico, porque eles estavam vendo muito daquelas incidências. Vamos supor, muito paciente, eu estou pegando a parte de cardio, porque. Não, vou pegar a parte de cardio para não ficar vendendo só o peixe da cardio também, né? Que todo mundo sabe que a cardio é minha paixão. Mas vamos pegar aqui, tá na UTI geral, você está tendo uma sequência muito grande de pacientes neurológicos. Então, tem toda uma estratégia de ventilação protetora para estar controlando aquele CO2, não deixar aumentar muito, para não ter muita oscilação, para não fazer muita labilidade pressórica intracraniana. Então, são aspectos ventilatórios, ajustes ventilatórios mais finos de um paciente muito específico, que é um paciente diferente do cirúrgico. Então, se eu, enquanto tutor, estava dando a aula, percebendo aquela necessidade do residente em aprofundar um pouco mais o conhecimento dele ali, porque ele estava vendo muito desse tipo de paciente, eu já antecipava logo esse conteúdo e já ministrava a aula, justamente para aproveitar essa parte teórica para casar com a parte prática, para que ele visse nas minhas aulas o manejo com aquele paciente neurológico e pudesse aplicar assim que ele voltasse para o treinamento de serviço. Então, por isso que o tutor, ele é um cara da sala de aula, ele é uma pessoa da sala de aula, mas, ao mesmo tempo, ele também
exerce a tutoria em campo, que é a tutoria de quando o tutor ele sai da sala de aula, ele vai para o campo mesmo, vê as necessidades do residente, vê o que o residente está com mais dificuldade, e aí ele consegue moldar mais as aulas. Era uma coisa que eu gostava muito de fazer, porque eu também ficava não só com as disciplinas transversais, mas algumas específicas que eu dividia com os preceptores, eu acabava ficando. Então eu gostava de ter esse feedback ali no campo com os residentes. Então, os tutores, eles participam também da avaliação dos residentes e do projeto pedagógico, ou seja, da construção do projeto pedagógico da residência, e normalmente ali tem encontros periódicos de pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez, não quer dizer que vai ser apenas uma vez por semana. Pode ter mais de um encontro, pode ter 2, 3 encontros, dependendo da quantidade de disciplinas que aquele tutor tiver durante a semana e do tanto de carga horária que for disponibilizada para ele seguir ali durante a semana, né? Às vezes pode ser 10 horas, 20 horas. Então, durante essas 10, 20 horas, o tutor ele vai se fazer presente ali na semana do residente. Não só isso, mas também como a orientação de trabalhos de conclusões de residência, o famoso TCR, ou, como a gente acaba falando muito, os TCCs, né, da residência. Você entra na residência, você está pensando que você vai sair sem fazer um TCR, você tem que fazer sim, vai fazer o seu TCR, vai ralar no TCR do mesmo jeito que você ralou, ou pior, dependendo da linha que você decida seguir, para poder você pegar efetivamente o seu certificado da residência. Então, assim, não é só terminei minha residência, acabou, vou receber meu certificado. Não. Se até na pós-graduação, que você faz lá 16 meses, você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso para você receber o seu título da pós-graduação, na residência não seria diferente. Então, às vezes você faz um trabalho de campo, que dá um pouco mais de trabalho, uma revisão sistemática. Naqueles casos assim que o residente chegou na Berlim e tudo, acaba fazendo uma revisão de literatura. Não é a ideia, porque você tem 2 anos de residência, então dá para fazer um trabalho de campo muito bom, porque isso vai lhe render frutos posteriores e pode render fruto ainda tempos depois que você sair da residência. Acontece ainda hoje para mim, mesmo 5 anos depois de ter saído da residência. Então essa é a função do tutor, ilustrando aqui. A função do preceptor, ele supervisiona diretamente as atividades práticas feitas pelos residentes, tá? Ou seja, ele está ali no dia a dia com o residente. Ele está acompanhando o residente ali no seu dia a dia, lado a lado, ali no campo mesmo, no plantão, vamos falar assim. Ele precisa ter uma formação mínima de especialista e ser vinculado à instituição. E aqui, às vezes, tem algumas diferenças, tá, pessoal? Existem programas e programas. O programa do qual eu fui residente, o preceptor, ele era os profissionais lá do hospital. Os hospitais concursados lá do hospital. Eles me acompanhavam, eu já estava lá no plantão, eles já estavam no plantão e eles me acompanhavam. No programa que eu fui preceptor e tutor, você fazia uma seleção para você ser preceptor e tutor daqueles residentes. Você não era plantonista, você era preceptor, você ia para o hospital no turno designado para acompanhar o residente. Ou seja, o residente, era como a gente falava, o residente tinha um preceptor exclusivo seu, para tirar dúvidas, para discutir casos, enfim, não tinha, isso era muito bom, é excelente porque você não tem você tira um pouco da carga do plantonista, que às vezes o plantão é muito corrido, muito agitado, e às vezes o plantonista não consegue dar uma orientação mais adequada para o residente. Às vezes o plantonista ele não tem esse cunho de ensinar, esse cunho mais da docência, de passar a informação, então ele não interessa muito, então o residente acaba ficando um pouquinho ali de lado, mas quando você tem um preceptor exclusivo para ele ali, não tem o porquê do residente não tirar dúvidas, dele não crescer muito nesse ponto da formação dele. Óbvio que nem todos os programas de residência são assim, mas a imensa maioria, mas boa parte que consegue ser, é um diferencial muito grande na formação dele, nessa construção. Então, tem esses 2 modos também de ser preceptor e de ser tutor da residência, tá bom? Então,
O ideal é que ele seja na mesma formação profissional do residente, exceto em áreas de vigilância epidemiológica, ambiental ou sanitária. Aí ele pode ser de outras áreas. Eu mesmo tenho um amigo que ele é biomédico e ele fez a residência dele em vigilância epidemiológica na Escola de Saúde Pública do Ceará. E, por exemplo, uma das preceptoras dele era uma enfermeira. Então, assim, porque a área deles não era uma área nada específica para biomédico e para enfermagem, era uma área mais abrangente. Então, eles conseguiam desenvolver de uma maneira bem tranquila. Ao preceptor compete identificar os problemas e dificuldades de qualificação do residente referente ao desenvolvimento e das atividades práticas dele. É o que eu falei, ele sentia a necessidade do residente sanar aquelas dúvidas, mas o preceptor também ele não tem bola de cristal, né, gente? Gosto de jogar a realidade aqui. Ninguém, até onde eu sei, ninguém ainda aprendeu a fazer uma leitura da mente de outras pessoas. Você pode até tentar adivinhar, mas tentar adivinhar dá muito trabalho. Eu, particularmente, não consigo isso. Então, e eu gosto muito da frase de ninguém sabe o que calado quer. Então, você na função de residente, você tem que chegar e realmente perguntar, dizer, olha, eu estou com dúvida nisso. Não adianta depois chegar e dizer assim, o preceptor não me falou. Tá, mas você perguntou? Não perguntei. Então, realmente, não tem como ele saber dessa sua dúvida. Agora, se você perguntou e ele não soube responder, ou não quis responder, são outros 500. Tá? Mas você tendo esse acesso direto ao preceptor, você tem, sim, por obrigação, perguntar, sanar a sua dúvida, até para ele identificar, olha, preceptor, e eu falo isso com experiência de causa, porque eu sou preceptor e vejo assim, nossa, você está com dificuldade nisso. Dá uma lida mais direcionada nesse ponto, dá uma lapidada mais nesse ponto, aprofunda um pouco mais para você ter uma real percepção aqui, porque eu acho que está faltando um pouco mais de você absorver esse conteúdo aqui. Então, essa é uma função do preceptor e não tem como ele, às vezes, passar batido por isso, porque ele está ali diariamente com o residente, então ele acaba vendo uma vez ou outra uma falha, um deslize em alguma coisa, e ali ele consegue corrigir, consegue discutir, consegue melhorar esse ponto. E ele também é um orientador das atividades teórico-práticas dos residentes. Como eu falei, o orientador, o preceptor, ele pode ser também um professor, né? Ele pode dar aulas, principalmente das disciplinas específicas para o residente. E aí, uma questão que é muito interessante. Como que a residência ela pode te ajudar a conquistar o primeiro emprego? E eu trago alguns pontos que são muito importantes aqui. Dentro da construção da residência, né? O primeiro ponto é que a residência em si é uma especialização lato sensu. Ela te dá uma bagagem riquíssima de 80% de atividades práticas dentro daquelas 5.760 horas, tá? Olha só, outra coisa, que é dentro dessas vantagens da residência e um motivador. Hoje, a minha bolsa na época era um valor, se eu não me engano era R$3.300. Hoje o valor da bolsa da residência ela é R$4.106,09 aí para você comprar de bombom piper. E com os descontos que recolhe a FGTS, fica 3.800 e pouco. Então é um bom salário, é uma boa remuneração para você estar estudando e trabalhando. Detalhe, você está sendo pago para estudar, você está sendo pago para trabalhar, e no final das contas você sai ainda com um título de especialização lato sensu em residência. Você quer mais o quê? Fora toda a bagagem prática. Eu sempre digo que o residente que sai, o colega que sai, que é um ex-residente, ele está preparado para ir para qualquer lugar. Principalmente da área hospitalar. Não, mas eu formei foi na parte de neuro e tudo, mas você já sabe, boa parte do caminho ali para driblar as pedras, os atalhos, os meandros das coisas ali, e você vai conseguir se adequar muito mais rápido. Porque a residência ela te proporciona esse período de adaptação e adequação nos setores onde você passa. Alguns programas você não fica fixo em um setor, você roda em vários setores. No meu, eu ficava na UTI, e depois no segundo ano eu rodava na enfermaria com os pacientes cardiopatas. Os meus residentes aqui, por exemplo, em Minas, eles passam no pronto-socorro, na UTI coronariana, na UTI geral, passam
na enfermaria também. Então, eles têm uma vivência muito grande, eles vão passando por um período de adaptabilidade ali. Então, quando você sai da residência, você sai preparado para encarar qualquer guerra ali em termos de plantões. Tá? Então, assim, é excelente. Ela promove também uma interdisciplinaridade, você aprende a integrar melhor a equipe, a conviver melhor a equipe. E isso hoje para você conseguir um emprego, conta muito, porque ninguém quer aquele mala dentro da sua equipe, né? Ninguém quer dentro da equipe de 10 aquele mala que fica destoando de todo mundo. Ninguém quer. Ele fica sendo aquele rebolo, fica sendo jogado de um lado para o outro. Poxa, essa pessoa aqui ela não casa com a equipe, ela não fecha muito aqui com a gente, porque ela é difícil, tem um relacionamento difícil, ela fica sendo mais isolada. E o gestor, na hora de contratar, ele não quer esse tipo de pessoa, tá? Ele não quer esse tipo de pessoa, ele quer aquele tipo de pessoa que ela tem uma boa bagagem e, ao mesmo tempo, seja uma pessoa de bom relacionamento, de fácil relacionamento. E dentro dessa bagagem tem a diversificação de conhecimentos. Quando você convive com muitos residentes, você expande muito a sua área de conhecimento. Eu convivia muito, por exemplo, eu tenho grandes amigos que são farmacêuticos, que eram grandes amigos que eu construí na residência, então eu aprendi muito sobre os princípios ativos das drogas, em quais situações elas eram aplicadas, quais termos de diluição, esse tipo de coisa. Eu aprendi bastante com eles me passavam muito, assim como eles me perguntavam muito sobre ventilação não invasiva, como era o processo de reabilitação daqueles pacientes que, por exemplo, faziam cirurgia cardíaca, eram muito graves. Então a gente trocava muita essa informação e você acabava complementando a sua formação profissional. E isso contribuiu muito para mim, porque em um dos hospitais que eu trabalhei, eu participei da equipe de reabilitação, equipe de nutrição e terapia multiprofissional. Então, era a equipe de nutrição e reabilitação, o que a gente pega aqueles pacientes mais caquéticos, mais desnutridos, e a gente, numa integração ali entre intensivistas, nutricionistas, fisioterapeutas, a gente articulava muito bem entre a nossa equipe ali um protocolo para aquele paciente. Não um protocolo, mas uma como é que eu posso colocar? Uma terapia para ele mais adequada, com todo mundo ali integrado, com todo mundo discutindo, bem aprofundado aquele quadro do paciente. A evolução que a gente conseguia era muito boa. Tá? E uma outra vantagem da residência, que também ajuda muito, dependendo da área que você for, a iniciação ou continuação na área de produção acadêmica. No meu caso foi iniciação. Algumas pessoas já vêm com essa bagagem da graduação e elas acabam continuando. Aqui eu trago para vocês, nesse cantinho bem aqui, o meu primeiro artigo que eu publiquei ainda como R1 na residência. Eu produzi ele como R1, eu escrevi ele como R1, mas ele foi publicado já sendo R2. Então, no meu primeiro ano de residência, eu produzi um artigo e que me ajudou demais, principalmente nos próximos caminhos que eu acabei seguindo na minha carreira. Algumas outras vantagens aqui da residência. Ela te dá mais confiança para você atuar nas diversas áreas. Você sente essa diferença de uma pessoa que recém saiu da graduação para um ex-residente, quando você está trabalhando nos locais. Quem já trabalhou com ex-residentes e com pessoas recém-formadas, e aqui não é preconceito com recém-formado, tá, gente? Eu estou colocando como eu estou colocando como parâmetro de comparação, para fins de comparação. Porque todos nós fomos recém-formados, não adianta. Então, assim, mas a gente viu, por exemplo, que na pandemia por conta da demanda, teve muito recém-formado entrando no meio de uma UTI, você tem muita noção, e a gente via realmente um diferencial muito grande daqueles que já tinham passado por uma graduação, por uma pós-graduação mais lapidada, por exemplo, como uma residência. Tem uma outra vantagem, que você consegue fazer o famoso network, muitos contatos, que é o estágio opcional, que dentro da residência você pode passar 30 dias em outros hospitais, desde que tenha a mesma concentração da sua área. Por exemplo, no meu caso, em 2016, eu passei 30 dias no Instituto do Coração em São Paulo. A minha parte era de cardio, né, lá no HU do Maranhão. Então eu passei 30 dias no INCOR, lá, que a gente chama de estágio opcional, vivenciando a realidade deles, vendo transplantes cardíacos, transplantes pulmonares, outros tipos de quadros de insuficiência cardíaca. Então, assim, foi uma experiência muito rica para mim. E ainda hoje eu deixei bons amigos lá,
fiz ótimos contatos lá, tive, inclusive, até uma proposta ou outra realmente para ir para lá, um pouquinho depois do período que eu participei, que eu tive para lá, não por Incó, mas para outros locais por lá. Então, assim, é uma experiência muito rica, e eu aconselho na minha turma, aliás, no meu grupo lá, porque minha turma eram 72 residentes, mas no meu grupinho lá que a gente andava mais junto, que éramos mais ou menos 8, eu acho que 5 fizeram estágio opcional. E foi uma experiência riquíssima para a gente, muito rica. Até porque a residência é uma grande vitrine, né? E quando você vai para outros centros, que você absorve os conhecimentos, as rotinas desse outro centro, você se complementa mais ainda. E o que eu falei para vocês da pontuação de concurso, olha só, a residência aqui no último edital da EBSERH de 2019, no Nacional. A especialização, olha só, 0,9 você pode colocar até 2 especializações. Você colocando 2, não dá ainda a pontuação de uma residência. Uma residência isolada vale 2 pontos. Se você colocar 2 pós-graduações comuns, você faz 1,8, você ainda fica 2 décimos de uma pessoa que tem residência. E isso me ajudou muito, muito mesmo, porque eu tinha uma residência e tinha um pós também. Então aí eu fiz quase 3 pontos nisso, fiz 2,9 pontos, fora as outras coisas que eu tinha também. Então, olha o impacto que tem aqui no mundo dos concursos. E cada vez mais isso é uma realidade. Antigamente ela entrava aqui como só uma especialização. Hoje ela tornou um diferencial e conquistou seu espaço. Então, a minha experiência como residente, ex-residente, preceptor e tutor, né? E hoje eu estou como preceptor de novo. Eu fui residente no período de 2015 a 2017. Fui preceptor no período de 2019. Aqui eu fui no programa do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão por 2 anos. Fui preceptor durante 1 ano no período de... Aliás, menos de 1 ano, na residência multiprofissional da Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão. Fui tutor, saí da preceptoria e comecei a tutoria, no qual eu saí no início desse ano, também no mesmo programa da Secretaria de Saúde do Estado. E hoje eu sou preceptor aqui no Hospital das Clínicas do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Então, o que eu falo muito aqui para vocês? Eu vivenciei, que eu falo muito para meus residentes, eu vivenciei todas as faces aqui desse jogo. Eu fui residente, fui preceptor, fui tutor, eu sei das lamuriações dos residentes, eu sei como é, quando vem com aquela história, quando vem com o famoso migué do residente. Todo residente tem seu migué, não adianta. Então, eu sei quando vem com os seus papos, mas eu sei também das necessidades, das dificuldades, das dúvidas, do cansaço. Eu entendo muito bem quando os residentes estão cansados, esgotados, porque realmente é muito puxado. Na minha experiência da preceptoria também foi uma experiência riquíssima, que eu tive do outro lado da moeda, e aí eu já estive ensinando os residentes, então eu não era mais ensinado. Não era ensinado de certa forma, porque a gente aprende muito todos os dias. E a gente aprende com todo mundo também. Então eu aprendia muito com os meus residentes também. Meus residentes, meus ex-residentes. E também como tutor, ministrando disciplinas do qual eu nunca tinha ministrado. Então foi uma nova abordagem, uma nova forma de abordar algumas disciplinas, de tratar determinados assuntos, trazendo para a realidade dos residentes, sem ser de uma forma tão acadêmica, de trazendo mais para a vivência clínica deles, justamente pelo fato de eu ter sido residente e ter sido preceptor. Então, essa minha visão foi muito diferente. Mas o importante é que, para eu chegar no ponto de preceptor e de tutor, o primeiro passo foi a residência. E tem uma frase que eu gosto muito, que é do filme do Rei Leão, é que numa jornada de 1000 passos, ela sempre começa com o primeiro passo. Então, a residência, ela foi meu primeiro passo nessa minha construção enquanto profissional. Então, contribuiu muito para eu ser um preceptor e para eu ser um tutor, principalmente para dar um retorno maior e da melhor maneira possível para os meus ex-residentes e residentes. Então, eu como residente, eu saí de lá com 7 projetos de pesquisa, eu saí com 3 artigos publicados, um ainda no primeiro ano que eu produzi, participei de 2 eventos internacionais, um que foi o CIFI, que é o maior simpósio de fisioterapia e terapia intensiva do mundo, tá, que acontece no Brasil a cada 2 anos, esse ano já aconteceu e foi em Santa Catarina.
O outro foi na Argentina, que eu participei em 2015, meu primeiro ano da residência, apresentando trabalho. Fui para o estágio opcional lá no Instituto do Coração e, assim, participei de várias apresentações de trabalhos em eventos científicos, jornadas estaduais, Norte e Nordeste, brasileiros, internacionais, nacionais, enfim, participei de muitos e alguns deles também fui premiados com primeiro, segundo e terceiro lugares. Eu estou trazendo essa informação para que, não, agora vem a hora que ele se gaba. Não, eu não tô trazendo para isso. Eu tô falando isso para mostrar para vocês que, depois de todo esse contexto que eu dei para vocês, da residência, porque eu poderia chegar muito bem só falando da residência, jogar portarias e tudo, da construção da residência, mas eu estou falando do processo humano em si. Isso aqui, a minha construção como residente começou nesse meu primeiro ano da residência, que eu já fui construindo artigos, participando de eventos, alguns dessas premiações já foi no meu primeiro ano. Isso não é uma forma de vocês terem que seguir à risca isso, mas é uma forma disso ser um exemplo, porque a residência ela foi fundamental para mim. Ela foi um divisor de águas, como eu falei lá no início. Então, mas muito disso foi do retorno que eu tive dos meus preceptores, dos meus tutores, dos meus colegas que me ajudaram muito, mesmo aqueles que não eram preceptores da residência, que eram de outras categorias. Eu aprendi muito com médico, aprendi muito com enfermeiro, nutricionista, psicólogo, assistente social, sempre tentava absorver muito. Porque, gente, a residência ela é igual à graduação. Quem faz a residência é o residente, quem faz a graduação é o aluno. Então, não adianta nada. Eu lembro que eu tive uma conversa com o professor Daniel Lago, na verdade, ele teve uma conversa comigo logo na minha primeira semana de residência. Ele disse assim: tu tem duas opções aqui. Boa parte dos residentes vem de fora para cá. Então, tu tem duas opções: ou trilhar um caminho muito bom aqui e dar seguimento ao que tu construiu aqui, ou tu fazer como alguns fazem. Levar com a barriga os 2 anos, pegar teu certificado, voltar para tua terra e perder o que tu construiu. E essa conversa com ele ficou muito na minha memória, porque eu disse, não, vou dar o melhor de mim na residência, porque eu sei que isso vai ser um diferencial para mim. Como realmente foi. Ele me possibilitou entrar no mestrado, no doutorado. Ó, aqui dando um exemplo para vocês, aqui foram algumas das apresentações que eu fiz, apresentações de trabalho com premiações, tá, dos artigos que foram publicados ao longo desses 2 anos da residência, mas nada disso vem caindo assim do céu. Isso foi a base de muita ralação. A residência a gente rala mesmo, mas eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de nada do que eu fiz na residência, pelo contrário. Ainda hoje eu colho frutos muito grandes. Por exemplo, esse artigo aqui foi publicado ano passado, em 2021, um artigo da residência ainda. Porque depois eu saí para o mestrado e tudo, ele acabou ficando meio de lado, mas não, vou pegar, botar esse artigo para frente, tudo foi publicado no passado. Então ainda são frutos da residência. Ainda apresento eles, ele é citado por outros trabalhos. Então isso tudo é fruto de muito esforço ao longo daqueles 2 anos. Então você pode absorver a residência da melhor maneira possível e extrair ao máximo todas aquelas riquezas que ela pode lhe dar. E lhe construir e lhe deixar um profissional muito capacitado. O que eu estava falando para vocês do residente, de um mestre, de um doutor, é que um residente, se você vai para uma área clínica, um residente, para mim, ele vale mais que um mestre. Porque o mestre ele tem aquela formação acadêmica dele. Isso eu estou colocando um mestre que não fez uma residência, mas um mestre mesmo. Se você vai para uma UTI, por exemplo, você vai atuar naquela área, eu quero uma pessoa que saiba atuar naquilo ali. Óbvio que a produção científica vai ter sua importância, mas não é o carro-chefe daquilo. A assistência é diferente do que a ciência, do que a produção acadêmica. Um residente que passou por aquilo ali, que sabe como tocar aquilo ali, ele conta para mim muito mais do que um mestre. Ele vai ser muito mais colaborativo, muito mais produtivo naquele cenário. Então, aí, na minha vida após a residência, assim que eu saí da residência, eu ingressei no mestrado, pela UFMA, ingressei no doutorado, no mesmo programa na UFMA, trabalhei em alguns hospitais da minha área especificamente, da área de cardio, também trabalhei na parte de UTI geral, ministrei aulas em algumas pós-graduações e sou professor de outra pós-graduação, fui docente do curso de fisioterapia em São Luís, já participei na colaboração com outros colegas escrevendo capítulos de livros.
E também, agora, atualmente, eu fui aprovado no concurso da EBSER e estou no HC, como foi falado aqui no início. Então, assim, por que eu coloquei isso? Porque tudo isso foi fruto da residência. No mestrado, eu precisei dos pontos da minha produção acadêmica para eu seguir essa parte acadêmica do mestrado, contribuiu muito para o doutorado. Os conhecimentos, as pessoas que eu conheci também, o network, o crescimento, meu crescimento profissional, meu crescimento pessoal também, a minha boa relação, minha boa integração com outros colegas, me possibilitaram, graças a Deus, eu nunca tive problema com empregos após a minha saída da residência. Então, isso até porque olham os ex-residentes com outros olhos, com muitos bons olhos. E também foi um fator fundamental para eu poder ministrar aula na graduação. Ah, João, mas você só deu aula porque você já tinha um mestrado. Não, eu comecei a dar aula fazendo mestrado. Eu não era mestre ainda, mas a experiência da residência, a minha formação ali me contribuiu muito para eu ministrar a disciplina específica de cardio, que eu fui professor durante quase 2 anos na instituição aqui, onde está essas fotos aqui com os meus alunos. E também produção de artigos, capítulo de livros específicos da área de cardio. Então, pessoal, para mim a residência é um passo fundamental na nossa trajetória como fisioterapeutas. Ele tem um crescimento importantíssimo na parte pessoal, tá? Você cresce muito como pessoa, na forma de lidar com outras pessoas, de entender os pacientes, de entender as necessidades dele. Crescimento profissional nem se fala, ele cresce vertiginosamente. A residência ela é uma vitrine, ela é um leque de oportunidades, tá? Ela abre muitas portas e ela é uma forma de uma consolidação na sua carreira também. O residente ele é sempre visto com outros olhos. O ex-residente é visto sempre com outros olhos, bons olhos. Depende de como ele fez a carreira dele. Maus residentes, eles têm umas portas fechadas e eu já presenciei isso, tá? E era isso que eu tinha para transmitir para vocês. Eu acho que eu quase me alonguei um pouquinho mais do que eu imaginei, mas foi dentro do previsto. Agora a gente vai aqui às perguntas, se houverem, né? A professora Lara, vamos lá. Alguém tem alguma... A gente pode ir para as perguntas. Fique completamente. Tem algumas dúvidas aqui, só agradecer aí por ter falado um pouco da tua experiência com a residência. Realmente a residência ela é um divisor de águas na nossa vida profissional e pessoal, sem dúvidas, né? E mostrou claramente aí com todas as tuas conquistas decorrentes aí depois de ter concluído a residência, né? Poliane falou aqui que pensa que seja melhor um preceptor exclusivo, né, durante a residência. Foi uma diferença, eu senti essa diferença. Meus preceptores, não tenho o que falar, até porque boa parte dos meus preceptores foram o mesmo da Lara na residência, e assim, são sensacionais, excelentes. Eles estavam ali nos plantões, né? A gente dividia ali, mas o fato de você ter, eles ensinavam muito, e o delineamento que eles têm, o tratamento que eles têm com o residente faz uma diferença muito grande. A construção que eles têm lá ao longo dos 2 anos. Mas você ter um preceptor exclusivo, que não é o assistencial, isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque você pode recorrer a ele a qualquer momento. Como tudo na vida tem seu lado bom, tem seu lado ruim. Você pode deixar o residente meio tendencioso a ficar viciado de ter assim, não, mas aqui, eu vou chamar aqui o João, vou chamar... Não, segue tua vida, faz assim, tu já tem uma experiência, tu não vai me ter pro resto da vida. Quando tu terminar teus 2 anos, tu vai sair da residência, tu vai fazer o quê? Eu vou fazer plantão junto contigo? Não vou, então. Mas é um ponto extremamente positivo pelo fato de você ter aquela possibilidade de tirar a dúvida a qualquer momento do preceptor, porque ele está ali exclusivo. Com certeza. E a gente já aprende a lidar sozinho, né? Também ele já deixa mais solto e aí fica... Exatamente. Eu gosto muito de deixar os residentes soltos. O Daniel falava muito para mim, o professor Daniel Lago falava assim, olha, vai ter um dia que quanto menos esperar, eu vou te deixar sozinho na UTI. Eu ficava, nossa senhora, tomara que esse dia não chegue. Meu Deus, que quando chegar já esteja perto do fim do plantão, de repente um dia ele jogou uma bomba igual um ninja, puf, desapareceu e eu fiquei sozinho na UTI, tive que me virar. A gente aprende a se virar, né? E a gente aprende a... Tem uma frase que eu gosto muito, a canela só engrossa na subida, na dificuldade. É aí onde
onde o couro engrossa. Mas a gente tem um preparo tão bom que quando chega esse momento a gente nem se dá conta que tá ali sozinho e consegue tirar de letra. E isso é o bom, assim, da residência, né? Que a gente tem esse preparo. Não é só assim, te deixei um dia. Começou aqui, na primeira semana te deixei ali solto. Não é assim. Tayla perguntou se esse rodízio dos residentes nos setores do hospital é decidido pelo tutor ou preceptor. Como é que funciona? Tayla, esse rodízio ele já vem do projeto pedagógico da residência. Então, quando a residência é construída, eles já fazem esse rodízio. Então, por exemplo, na minha, no primeiro ano eu era exclusivo da UTI, eu e a Lara, né? No caso, a Lara passou também. Tudo que eu falar da minha vale para a Lara também. Quando eu for para os outros que eu fui preceptor e tutor, eu especifico. Mas quando eu fui residente, na nossa, a gente, primeiro ano era exclusivo da UTI, o segundo ano a gente ia para a enfermaria, por exemplo, né? Acompanhar os pacientes pós-cirúrgicos. Mas, por exemplo, os residentes da UTI geral do mesmo programa nosso, eles não tinham rodízio, eles eram exclusivos os 2 anos apenas da UTI. Aqui, em Uberlândia, é diferente. Eles rodam na UTI coronariana, na UTI geral, na enfermaria, no pronto-socorro, nesses 4. Eles rodam, mas já é do projeto pedagógico da residência. Então, eles já fazem esses 4 rodízios ao longo por esses setores. Eu sempre até gosto de falar assim para quem tem interesse em residência, porque isso vai variar muito de programa para programa, né, para a área de atuação, que é interessante você conhecer alguém que já passou pela residência para se informar como funciona, porque às vezes você acha que é uma coisa e nem é. Por exemplo, você acha que vai passar em vários setores, Exato. E aí o projeto é diferente, né? E aí tem gente que tem mais ali afinidade por enfermaria ou mesmo pela UTI. E você, por exemplo, né, que achou que não sabia que ia cair na UTI e caiu, né? Isso, eu fiz a residência porque quem está aqui moderando hoje insistiu muito para eu fazer, porque eu não ia fazer. Cara, não vou fazer residência não e tudo, insistiu muito, aí eu fui e fiz. Não sabia, botei a parte de cardio lá, não sabia nem que ia para lá. Quando cheguei, que a professora Maiara Gabriele, que é a esposa do professor Daniel, que ela falou assim, vem aqui na UTI. Eu disse, UTI? Não, mas eu não quero ir para UTI. Eu não quero ir para UTI, eu não quero ir para UTI. Eu pensei que era uma reabilitação fase 2 aqui, tranquilo. Caminhar com o paciente aqui, tranquilo. Aí, mas para UTI, não é cirurgia cardíaca, cirurgia peito aberto. Cara, onde foi que eu vim amarrar meu bode? Não. Por isso que é interessante a gente conversar com quem já passou pela experiência para saber como funciona, né? E já entrar sabendo como é o programa direito. Só que depois deu match, aí eu me apaixonei e não me vejo fora dessa área depois. Poliane perguntou se foi aluno do Daniel Lago, né? A gente teve a oportunidade. Fui, ainda hoje sou aluno dele também. Ainda aprendo com ele direto nas lives dele, nos cursos dele aí. Falei para ele que eu sou um eterno aluno e a gente tem uma amizade fora das salas de aula, curso, essas coisas, mas ainda sai muito no habitual eu estar chamando ele de professor, inclusive até nos ambientes fora do local. Eu digo, professor, as pessoas olham assim, o maluco tá saindo com o professor dele ali. A Ana Paula disse que acha que tá naquela foto que tu colocou com teus alunos. Ana Paula Souza. Ana Paula foi minha aluna. Ana Paula foi minha aluna e é residente hoje. Aí, nossa, quando eu vejo ex-alunos residentes, é a hora que eu vejo assim que a semente germinou da melhor maneira possível neles. Porque e a gente carrega muito a bandeira da residência, né? Então, quando a gente acha alguém assim que tem vontade de fazer, a gente estimula ao máximo, porque é bem... Fale mal de mim, mas não fale mal da residência, não. Não fale mal de um programa de residência, não. Porque eu não admito, cara. Por mais complicado que o programa seja, por mais deficitário que ele seja, mas não fale mal de um programa de residência, não. Porque aos trancos e barrancos, a pessoa sai diferente de lá. Não tem como. Com certeza. E é com esses trancos e barrancos que a gente sai diferente. Justamente. Nunca vi mar fazer bom marinheiro. Com certeza. Fazer bom marinheiro. Ana Beatriz perguntou se tu acha que tem diferença quanto a emprego, se você faz a residência ou especialização da área hospitalar. Ana, falando a Beatriz, falar a Bia, né? Que tem a Ana Paula também. Bia, é o seguinte:
A diferença, tem uma diferença, se você estiver falando assim, em termos salariais, não tem tanta diferença assim, tá? Mas em termos de ingressar no mercado de trabalho, tem diferença. Se você chega na mesa de um gestor, um currículo de uma pessoa que tem uma residência e um que tem só a pós-graduação é só aquele encontro uma vez por semana, né, uma vez por mês, né, um final de semana. Enquanto a residência, 60 horas semanais, né? A pessoa sai transformada dali. Então, quando ela sai um plantonista, ela sai pronta para encarar qualquer desafio. Então, o gestor, o contratante, ele vai ter uma preferência pela residência. Isso eu já ouvi de gestores, tá? E a gente fez, né, a pós-graduação, que é só a teoria, e a gente tem essa experiência, né, que é completamente diferente o fato de você ter só a teoria e você ver aquilo realmente na prática e passar mais tempo dentro do hospital. Porque quando você faz uma pós-graduação dessa, você assiste aulas mensalmente e você não tem a oportunidade de adentrar na UTI, né? E Bia, eu ainda vou te dar um exemplo, uma outra dica, que é uma dica de vida, que é uma dica excelente para quem está aqui nessa live hoje, que eu dei aqui para minha querida amiga. Não, amiga, é uma irmã, Lara é minha irmã. E já que você vai pegar ali seus 4.000 e poucos reais por mês, pegue parte daquilo ali e faça uma pós ao mesmo tempo. Muitos eles vão dizer assim, não, mas a residência é dedicação exclusiva, mas a pós é no final de semana. Então você consegue fazer, você paga, você está sendo pago para estudar e trabalhar, e ao mesmo tempo você pega esse seu salário e investe em outra pós também, para você ter a titulação também, para contar nos concursos e tudo. Foi uma coisa que eu fiz assim que eu cheguei, quando eu fui fazer a residência, e quando a Lara veio fazer depois de mim, eu consegui trazer ela para cardio, piquei ela aí com o mosquito da cardio também, ela está nessa área aí, graças a Deus, muito bem. E ela foi a mesma coisa. Eu falei para ela, Lara, aproveita e faz a pós junto também. E a gente fez no mesmo lugar, que é um lugar ótimo também para pós-graduação. E você termina a pós antes de terminar a residência. Então, assim, você, ao longo de 2 anos, moral da história, você sai com 2 anos com o título da residência e o título da pós. E quando vai contar lá, né, você vai ter 2 pontos da residência. Você vai ter quase 3 pontinhos. Da pós-graduação, que também vale, né? Exatamente. É importante também. Marília perguntou se tu acha que o Enare é melhor que a forma antiga para entrar na residência. Eu acho que é. Eu acho que é porque às vezes coincidiu muito. Por exemplo, no ano de 2019, a prova da residência do estado do Maranhão coincidiu com a do Piauí. Então, muita gente não conseguiu fazer, teve que optar pela da federal, não pôde fazer a do estado. É bem complicado. E aí o Enare, você fazendo, você já direciona. Por exemplo, tem muita gente que quer fazer perfusão, quer fazer numa área muito específica, quer fazer em oncologia no Rio de Janeiro, no INCA. Então, a pessoa tinha que se deslocar para ir fazer a prova no INCA, gastando e tudo. E às vezes podia coincidir com a outra prova dentro do estado dela. Então, ela perdia a oportunidade, sabe? Então, o Enare, ele facilitou mais. E às vezes nem tem no seu estado, nem tem, você quer fazer uma que é em Porto Alegre, aí você vai só lá fazer a prova da residência, correndo o risco de não passar e tudo, e com o Enare você já direcionando, você passar, quando você for, você já vai de vez. Eu não sei se quem está aqui na live já teve acesso a algum edital, né, anterior, mas o custo de fazer uma prova de residência é um pouco alto, né? E com o Enare, o que é que acontece? O que é que aconteceu, na verdade? Antes você acabava fazendo várias provas, você pagava 200, 300 por cada prova, ainda se deslocava para ir fazer a prova, e hoje não, você faz o seu estado e pode prestar a prova para outra cidade, né? Então você paga um valor só e escolhe onde você quer, né, prestar a residência. Então é bacana por conta disso também, né? Porque às vezes, por exemplo, a gente está aqui no Maranhão e a gente não tem, por exemplo, urgência e emergência, né? Que tem aí fora, em outros lugares.
E aí a oportunidade também de você saber onde tem ali a área que você se interessa, né? Bacana por conta disso. Eu vou só responder de forma um pouquinho mais rápida agora, tá, Lara? Por conta do tempo. Aí eu vou ser mais direto. Pauliane perguntou, e para a prova de título de especialista, a residência conta mais pontos? Conta mais pontos, viu? Conta mais pontos que eu não me lembro ao certo o quanto, mas ela conta mais pontos que a pós-graduação. Tá? Inclusive, ela pode ser como comprovante de experiência também profissional. Ela pode contar como isso também. Ana Beatriz perguntou se, nesse caso, é possível fazer os dois. Fazer uma pós em uma coisa e uma especialidade diferente. Por exemplo, a residência hospitalar e a pós em neonatologia. Pode sim. Você pode fazer, que é bom que você abre o seu leque. E a ideia é justamente essa. Eu e a Lara, a gente fez a residência em cardio, mas a nossa especialização foi em terapia intensiva. Porque na nossa, apesar de ser uma UTI cardiológica, não saía em UTI cardiológica, saía em atenção cardiovascular. E aí a gente fez uma pós em UTI, que já contou muito. Então, a gente pode dizer que a gente tem aí as nossas especialidades em cardiointensivismo, né? As perguntas foram essas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu acho que... Eu espero ter sido assim bem claro. Eu espero ter conseguido trazer vários interessados e outros residentes. Poliane está perguntando se é possível fazer quantas residências. Pode fazer... você pode fazer é perder de vista. Se não, tem limite, na minha época podia. Na minha época podia. Só pode ter 2 residências. Pode 2? Duas residências. Na minha época podia ir a perder de vista. Desde que você tivesse paciência. Já pensou que ia ser muito bom eu ficar aí recebendo 4 mil reais? Ia ficar aí eternamente. Então, Poliane, só 2 residências. Se você for fazer um aqui, o ideal que não que seja complementar, mas que tenha uma abordagem ali um pouquinho mais diferente para você abrir seu leque de opção. Gente, mas é muito difícil, viu? Quem faz uma residência faz só uma. Eu admiro quem faz a segunda. Eu admiro quem faz, porque eu já saí da residência já com outros projetos. E é isso, eu acho que as perguntas foram essas. Eu espero ter esclarecido tudo para todo mundo. Agradecer mais uma vez a todos aqui, a todos e a todas aqui que participaram da nossa live. Mais uma vez, uma ação excelente da Regional Maranhão, que eu tenho o prazer em participar e vou participar todas as vezes. Sou do Maranhão, viu? Sou do Maranhão, já até meu título de eleitor é do Maranhão. Então continua aí nos nossos eventos da Regional do Maranhão e assim a gente vai continuar. Fiquem ligados nos eventos que a gente tem da Sobrafi, tá? Sempre está tendo muitas lives interessantes. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando, tá? Nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Lara, tá? Meu @ João Vitor Fortes, da Lara @ Lara Souza. Então, a gente sempre está divulgando também os eventos da nossa associação e associem-se à Sobrafi, que é muito importante para a gente, porque a Sobrafi ela tem capacitado muito também com cursos, com lives gratuitas, algumas fechadas, que são extremamente enriquecedoras, interessantes, fora todo o conteúdo que ela disponibiliza para sócios e descontos aí interessantíssimos nas participações em eventos. Em novembro a gente vai tomar FI. Exato, em novembro a gente vai ter a Jomafi em São Luís do Maranhão. Então já pega um desconto, quem é sócio, já pega um desconto que faz toda a diferença. Então venham para a Sobrafi, associem-se. Eu sou sócio desde 2015, sou membro da diretoria e não me arrependo de forma alguma. A associação ela tem contribuído muito, 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 participo dos eventos e ela tem contribuído de forma gigante na nossa construção. E muito obrigado a presença. Posso todo mundo. Cadê a cara do povo? Não, acho que não libera. Acho que não dá. Não, acho que não dá. Não dá. Não dá, só dá a nossa mesmo. Então tá. Então é isso, pessoal. Lara, mais uma vez. Professora Lara, mais uma vez, muito obrigado, tá, por essa moderação. Por essa moderação. Obrigado, Marília. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela sua moderação, obrigado pela participação de todos.
É um prazer participar, uma satisfação enorme participar desse evento aqui com você, minha irmã, de coração, aquela irmã que a vida dá pra gente, que a gente já tem aí esse 13 anos de amizade aí, amizade e irmandade. Espero que venham próximos eventos. Qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar nas nossas redes, tá? A gente é muito acessível, ninguém aqui é estrela, não. Pode perguntar, a gente responde todo mundo, tudo tranquilo. Um beijo para todos. Tá? Boa noite. Claro, um beijo para você. A gente se vê muito em breve, tá bom? E até o nosso próximo evento da associação e da nossa diretoria da Regional Maranhão. Um beijo para todos, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.